A Ilha do Arco-Íris. A noite estava a ir embora devagarinho para dar lugar a mais um dia de sol. Já havia luz, uma luz rosada e suave a tingir as águas do mar, àquela hora muito calmas, sem ondas. A tartaruga mais velha da ilha era sempre a primeira a acordar e gostava de ser ela a deixar marcas na areia lisa e branquinha. Às vezes, encontrava-se com o velho mocho, que ao amanhecer dava por terminada a ronda noturna e recolhia a grande árvore da floresta que escolhera desde sempre para morar com a família. O mocho e a tartaruga, considerados sábios, não se entendiam e passavam a vida a discutir, porque tinham opiniões diferentes a respeito de quase tudo. A ideia de andar à torreira do sol e a dormir quando está fresco e agradável é um perfeito disparate, dizia o mocho. Só mesmo quem não sabe aproveitar o que a natureza oferece. Disparate é não aproveitar o dia. A noite é que se fez para dormir, respondia a tartaruga. Quem é que decidiu isso? A noite é linda, suave e misteriosa. Misterioso é o mar. Já reparou que às vezes está bravo, outras está manso? E que tal experimentar um mergulho? É uma sensação fabulosa. Sensação fabulosa é voar. Por que é que não tenta? Eu? Com esta carapaça? Quando a conversa chegava ao ponto de proporem impossibilidades um ao outro, geralmente amuavam e preferiam não trocar palavra durante algum tempo. Se naquela manhã a conversa entre os dois tomou novos rumos, foi por causa de um navio que ambos viram aproximar-se. Era bem bonito, com velas brancas, bandeiras coloridas e viajantes a bordo. Quem serão? Perguntou a tartaruga. Não sei, respondeu o mocho. Grande novidade. Porquê? Porque você tem a mania que sabe tudo. Se não fossem os estranhos visitantes, o mais certo era zangarem-se. A curiosidade obrigou-os a ficarem especados na areia a olhar para o barco que se aproximava da praia. Estão a lançar a âncora. E os viajantes a desembarcar. Um canguru? E um koala. A terra deles é a Austrália. Não sei o que vêm fazer para uma ilha onde só vivem tartarugas e mochos. Turismo? Talvez. Aguardaram o desembarque e logo que os viajantes puseram os pés na terra, foram perguntar-lhes se estavam ali de passagem e quanto tempo tencionavam ficar. A resposta desconcertou-os, pois tanto o canguru como o koala disseram que queriam ficar naquela ilha para sempre. Para sempre? Gaguejaram a tartaruga e o mocho. E porquê para sempre? Porquê para sempre? Quem tomou a palavra foi o canguru. Gorducho, de expressão determinada, trazia na bolsa um filhote já grandinho. Houve um incêndio terrível na nossa terra que deixou tudo queimado, ressequido e nós aflitíssimos, sem saber o que fazer. Ao falar no incêndio, ficou tão triste que lhe saltou uma lágrima. Para disfarçar, assoou-se. Nessa altura, avançou o koala que transportava o filhote às costas. Estávamos completamente desesperados. O que nos valeu foi um sinal que vimos nas nuvens. Nas nuvens? Sim, um sinal que nos mandou para aqui. Tenho certeza? Absoluta! As nuvens indicaram a Ilha do Arco-Íris. É aqui, não é? O mocho e a tartaruga não tiveram outro remédio senão dizer que sim. Ainda bem. Estamos exaustos. Precisamos de nos instalar. Por favor, indiquem-me a zona dos eucaliptos. Disse o koala com um suspiro de alívio. E a mim, a zona dos frutos. Pediu o canguru. A tartaruga, que tinha ficado com pena deles por causa do incêndio, mudou de atitude e resmungou ao ouvido do mocho. Que abusadoras! Ainda mal chegaram e já acham que têm o direito a tudo e mais alguma coisa. Coitados, precisam de casa e comida. Os eucaliptos não nos fazem falta nenhuma e sobram frutos no campo. Vou indicar-lhes o caminho. Não chegou a fazê-lo, porque surgiram no horizonte mais 5 navios, todos diferentes e todos com passageiros ansiosos por desembarcar. Ora esta, barafustou o mocho. Isto é uma autêntica invasão. A nossa ilha não aguenta tantos habitantes. Vai faltar espaço, vai faltar sombra, vai faltar comida. O canguru e o koala
mesmo sem conhecerem a ilha, concordaram. Vocês têm razão. Compreendemos muito bem o que sentem. Mas se não há espaço para todos, lembrem-se que nós chegamos primeiro. O navio que em frente lançava âncora vinha de África. Era o maior. Transportava uma família de leões e outra de elefantes. Sendo animais de grande porte, demoraram a saltar em terra. Os outros observaram-nos, admirando a maneira como se moviam e os ruídos extraordinários que produziam. Pouco depois, chegou um navio da Ásia, que só transportava um tigre e uma cobra. Logo a seguir, um navio europeu, com um grupo de lobos a bordo, e quase ao mesmo tempo, uma jangada com bandeiras da América, onde se equilibravam papagaios e pica-paus. A praia, até então praia deserta, ficou repleta de seres vindos dos 4 cantos do mundo a contar a sua história. Viemos por causa de uma terrível seca. Explicou o elefante. Já não tínhamos que comer nem que beber. E nós, por causa de um tufão que destruiu tudo à nossa volta. Disse o tigre. Pois nós fugimos de inundações horrorosas. Disse o lobo, para quem os companheiros olhavam como se fosse o chefe do grupo. Quanto aos papagaios e pica-paus, foi difícil entender as suas razões, porque falavam sem parar e todos ao mesmo tempo. Por fim, lá se percebeu que o lugar onde viviam fora devastado por um tremor de terra. A tartaruga e o mocho, embora cheios de pena dos recém-chegados que tinham sido vítimas de causas naturais violentíssimas, interrogavam-se perplexos. Se o mundo é tão grande, por que raio terão vindo todos parar à nossa terra? Pois a justificação não variava. Um sinal nas nuvens anunciara que deviam procurar vida nova na Ilha do Arco-Íris. E eles tinham obedecido, convencidos que ia correr tudo bem. Afinal, as complicações não se fizeram tardar. A primeira começou logo por causa do leão, que resolveu apresentar-se como rei a quem todos deviam obedecer. Conforme seria de esperar, as reações foram péssimas. Rei! Barafostavam os lobos. Nós não temos rei. Temos um chefe. O lobo alfa. E só ele nos orienta. Não reconhecemos a autoridade de mais ninguém. Nem nós! Guincharam os papagaios. Somos voadores livres e democratas. Vivemos em bando, mas cada um trata de si e nem precisamos de orientações. Tal e qual como nós. Acrescentaram os pica-paus. Quem tem asas não está disposto a obedecer aos que têm o corpo coberto de pelos. A cobra ouvia-os divertida e saracoteou-se com trejeitos provocadores. Não há ser mais independente do que a cobra. Tenho muito orgulho na minha condição por saber que têm medo de mim e do meu veneno. A discussão azeda e inesperada inquietou bastante o mocho e a tartaruga, que se queixaram um ao outro. Parece que se acabou o sossego. Eu nem quero pensar. Nós que nos entendíamos tão bem, nós que nunca brigávamos, vamos ter de aturar isto? Se tentássemos convencê-los a ir embora, Como? dizendo que esta ilha é perigosa e que serão muito mais felizes noutro sítio qualquer. É uma hipótese. Mas se perguntarem por que não vamos nós os dois embora também, o que respondemos? Não sei, amiga tartaruga. Não sei. O escândalo seguinte rebentou quando o leão mandou as leoas irem em busca de comida e elas foram. As mulheres é que trabalham? Disse o tigre com ar de troça. Você devia ter vergonha. Forte como é, e ainda por cima com a mania da realeza. Manda as suas mulheres para o trabalho e fica aí a pasmar. O leão soltou um rugido de fúria e quis atirar-se ao tigre, que se prontificou para a luta. Se não fosse o elefante impedi-los de se envolverem, tinha havido briga da grossa. Como? Berrava de tromba erguida e orelhas a abanar. Então isto é maneira de começar vida nova? Os papagaios e os pica-paus concordaram. O problema é que só se manifestavam falando todos ao mesmo tempo e a barulheira tornou-se ensurdecedora. Calem-se! Ordenou o canguru furioso. O meu filhote quer dormir e não consegue. Nem o meu. Reclamava o koala. Ele precisa de dormir muitas horas, ainda é pequeno. Pequeno, cá por mim acho que já não tem idade para andar às suas costas. Disse a tartaruga indignada. Você e o canguru julgam que fazem bem às crianças, mas só as prejudicam por andarem sempre com elas ao colo.
Assim ficam mimadas e não sabem tornar-se independentes. Ora essa! As crianças no princípio de vida precisam muito dos pais. Mas sem exageros, disse o moço. Os meus ficam no ninho há algum tempo, mas logo que chegam à idade própria, ponho-os a voar sozinhos. E qual é a idade própria? Entre as tartarugas é mal saem do ovo. Nunca ninguém me viu de filhotes às costas. Saem do ovo e vão sozinhas para a água. Também os meus. Disse a cobra. Concordo absolutamente com este tipo de educação. A liberdade na infância é que nos torna despachadas. A mãe elefanta acompanhava as discussões sem interferir. De vez em quando abanava a cabeça, abanava as orelhas, rebolava os olhos. A partir de certa altura, tentou serenar os ânimos e fez-se ouvir. Parem com isso! Não veem que são todos diferentes? Cada um tem o direito de ser como é, se não prejudicar os outros. Ninguém lhe prestou atenção, porque se tinham deixado arrastar pela fúria e a zanga impede sempre raciocínios justos e boas soluções. O moço, triste e acabrunhado por pensar que a sua ilha ficara definitivamente arruinada com a presença dos novos vizinhos, regressou à árvore onde vivia, enfiou a cabeça nas penas e tentou dormir. O pior é que os papagaios e os pica-paus se espalharam por aquela zona da floresta e fizeram tal chinfrineira que se tornou impossível conciliar o sono. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro inferno. Se os navios e a jangada não tivessem desaparecido na primeira noite, o mais certo era alguns resolverem procurar outra ilha, de preferência deserta, ou uma península, ou uma ponta de terra extensa onde pudessem instalar-se sem voltar a tropeçar uns nos outros. Sem meios de transporte e sem forças nem ânimo para retomar a viagem, continuaram a deixar-se arrastar por zangas inúteis, dias estúpidos, brigas sem sentido nem fim à vista. A Ilha do Arco-Íris, com a sua bela praia, a sua magnífica floresta, os rios e os lagos, as colinas verdes salpicadas de flores lindíssimas e a espantosa montanha com um pico lá no alto a apontar o céu e enfeitado por uma eterna capa de neve, tinha realmente tudo para ser um paraíso onde podiam ser felizes. E afinal, o mal-estar aumentava e agravava-se todos os dias. Assim foi, até àquela manhã em que se começou a formar uma onda gigantesca na linha do horizonte. A primeira a vê-la foi a tartaruga, que já estava na praia. Assustada, deu o alarme. Vamos ser varridos por um tsunami! Temos de fugir! A notícia passou rapidamente de boca em boca e de bico em bico. Pouco depois, estavam todos na praia, estarrecidos a olhar para o mar. E a onda a crescer e a avançar em direção à ilha. Se não fugissem depressa, seriam engolidos. O problema é que o medo paralisara igualmente os grandes e os pequenos, os voadores e os rastejantes, os que caminhavam, os que rastejavam e os que voavam. Nenhum falava, mas todos pensavam o mesmo. É o fim do mundo! De repente, ouviu-se um grito de tartaruga. Vamos para a montanha! Amigo moço, você sabe o caminho. Guie-nos lá para cima. O moço não hesitou um instante. Abriu as asas, voou em círculo para ter a certeza que não faltava ali ninguém e depois chamou. Sigam-me! Mantenham-se juntos e não me percam de vista. Pica-paus e papagaios voaram atrás dele. O leão ofereceu-se para levar a tartaruga às costas e tomou a dianteira, seguido pela mãe elefanta que levava o koala e o seu filhote. O canguru aos saltos procurava não pisar a cobra. Os lobos organizaram-se em formatura atrás do chefe e o tigre rematou o cortejo disposto a salvar quem ficasse para trás. Escalaram a montanha por um trilho estreito e íngreme, mas ninguém se queixou nem sentiu o cansaço. Quando chegaram lá acima, perto da neve, juntaram-se muito juntinhos para se aquecerem
E foi de olhos arregalados e a alma num susto que viram a ilha ser varrida pelo ferocíssimo tsunami que os podia ter engolido de uma vez por todas. Que horror! Que horror! Uns choravam, outros riam, abraçavam-se e até a cobra participava, lembrando entre lágrimas. Eu não vou usar o meu veneno! Não tenham medo de mim! Quando puderam regressar a casa, sentiam-se diferentes e muito melhores. A tartaruga e o mocho, que tinham indicado o caminho da salvação àqueles que horas antes queriam ver pelas costas, tornaram-se simpaticíssimos, conforme é habitual se as pessoas estão contentes consigo próprias. Ambos distribuíram carinhos pelos filhotes do coala e do canguru. A cobra, delirante por terem acreditado nela, não se cansava de os acarinhar também. O leão, o lobo-alfa e o tigre conversavam e riam como 3 velhos amigos, fazendo questão de garantir às mulheres que não tinham tido medo nenhum. Elas fingiam acreditar e riam à socapa das gabarulices do trio masculino. Aproveitando o clima de paz, a mãe elefanta elevou a voz para finalmente dar bons conselhos sobre a maneira como se deviam organizar. Esta ilha tem espaço, tem alimentos, tem água, tem sombra que chegue para todos. Cada um ou cada grupo pode e deve viver à sua maneira. Se a tartaruga põe ovos na areia e o canguru anda com o filho na bolsa, qual é o problema? Nenhum. O problema é andarem a dizer mal uns dos outros e a fazerem críticas inúteis que só servem para criar mau ambiente. Deixem-se disso e concentrem-se nos casos em que se tornam incomodativos. Papagaios e pica-paus fazem muito barulho de dia, não é? Ora, se o mocho vive de noite e dorme de dia, têm de ter isso em consideração e devem afastar-se para uma zona da floresta onde não haja mochos. Eles deram razão à mãe elefanta e pediram desculpa ao mocho, que se mostrou compreensivo. Palavra puxa palavra, alguns grupos decidiram mudar de poiso para se movimentarem mais à vontade sem perturbar a vizinhança. A mãe elefanta sugeriu que se reunissem ao fim da tarde na praia. Toda a gente gostou da ideia e, ao fim da tarde, compareceram risonhos, renovados, prontos a partilhar experiências. Continuavam sentados lado a lado em círculo amigável quando viram formar-se um arco-íris nítido e completo por entre as nuvens que corriam no céu. Estava-se tão bem ali.